E ele resolveu elevar a escalada do confronto. E aí tem algumas questões aí que a gente precisa pensar aqui. Vamos dar sequência, vamos falar aí do novo capítulo com o STF e depois eu quero falar do papel do Centrão nisso tudo. Vai lá, Bob Furui. O presidente Bolsonaro voltou a atacar hoje o Supremo Tribunal Federal. Ontem a corte reagiu a uma entrevista do presidente Bolsonaro a uma rádio na Bahia. Bolsonaro voltou a mentir, dizendo que o Supremo tinha proibido o governo federal de agir na pandemia, que teria dado poderes somente a estados e municípios. De forma inédita, o perfil oficial da corte nas redes sociais respondeu assim, publicando um vídeo. Mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. E hoje, Reinaldo, falando a apoiadores, o Bolsonaro disse que esse vídeo aí do Supremo, que a gente acabou de assistir ou ouvir, quem está no rádio, traz informações falsas. E aí ele voltou a criticar a corte. Disse o presidente: isso é fake news. O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. O Supremo, na verdade, cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores, de forma indiscriminada, poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no inciso 5º da Constituição, inclusive o ir e vir. Olha, é inacreditável, é espantoso, porque a decisão do Supremo, ela está redigida num acórdão. E o Supremo nada mais fez do que cumprir o que dispõe a Constituição. As competências de municípios, estados e União são concorrentes para combater a Covid. E aí sim, o que o Supremo decidiu é que não pode o presidente unilateralmente lá de Brasília impedir que estado ou município adote uma medida emergencial com base em dados sanitários. Não é? Até porque nós sabemos que o presidente, por convicção expressa mais de uma vez, se opunha até mesmo ao uso da... se opõe até mesmo ao uso da máscara. Ele tirou a máscara do rosto de uma criança. Ele incitou outra criança a tirar a máscara, quando comprovadamente, e nós sabemos disso, a ciência sabe disso e todos sabem disso, a aglomeração concorre para a multiplicação de casos da doença. E a multiplicação de casos da doença concorre para a multiplicação do número de mortos. Então, não, em nenhum momento o Supremo tirou do Bolsonaro poderes para combater a pandemia. Não é? Aliás, outro dia ele cometeu um ato falho, disse que o Supremo tirou dele o poder de coordenação da pandemia. Não, o senhor não tem que coordenar a pandemia. Era coordenar o combate à pandemia. Então essa afirmação é mentirosa. E aí ele inverte a lógica e diz que o Supremo cometeu um crime. Uma escalada que nós vemos é... Atenção, o Bolsonaro já começou a sabotar o trabalho do novo ministro. Eu já chego lá, né? Mais tarde, o Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma nota com o título Presidente da República e o STF. Né? Aí, o STF decidiu que não compete ao Poder Executivo afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais. Isso é verdade, não compete mesmo. Porque se constitucionalmente as competências são concorrentes, o afastamento unilateral agride a Constituição. Atenção, o senhor não queria tomar uma medida para proteger a saúde das pessoas e o Supremo disse não pode? A sua disposição clara, anunciada, conhecida,
era de botar as pessoas em risco. E o que o Supremo disse é: os municípios e os estados têm o direito de oferecer essa proteção. Aí diz, dessa forma o STF delegou poderes para que estados e municípios fechassem o comércio, decretassem lockdown, fechassem igreja, prendessem homens e mulheres, e assim vai. São medidas de proteção. É espantoso. O governo por 2 vezes foi ao STF para que decretos de governadores que violassem o inciso 5º da Constituição Federal, que trata as liberdades individuais, fossem declaradas inconstitucionais. Não! O que o Supremo decidiu foi outra coisa. Que as liberdades e garantias individuais podem conviver com a proteção à saúde. Também eles são direitos que têm que ser preservados. Aí, sempre defendi, mesmo sob críticas, que o vírus e o desemprego deveriam ser combatidos de forma simultânea. E quem diz que não se combateu? O senhor não queria combater o vírus coisa nenhuma. Que medida o senhor propôs contra o vírus? O senhor está sabotando a vacina Coronavac até hoje. Até agora. Vacina que funciona, como prova o Chile, como prova o Uruguai. Aliás, esses 2 países provam, já disse aqui, que a vacina que realmente é boa é a vacinação universal. Esses 2 países foram vacinados com Coronavac, os casos despencaram, porque se conseguiu vacinar a larga maioria da população. É a vacinação ampla que protege. Vossa Excelência sabota a Coronavac até hoje. O seu governo demorou para comprar a Pfizer. Não obstante, vejam quantas manobras para comprar a Covaxin. De aceleração da Covaxin. E aí vem com essa hipocrisia. Mais do que nunca, o momento continua sendo de união de todos no combate ao mal comum. O vírus que é mortal para muitos. Com união com os seus atacando o Supremo, acusando o Supremo de ter cometido crime quando não cometeu, quando o senhor sabota a vacina, insisto, quando o senhor sabota o distanciamento social, sabota as medidas protetivas. Não é? E neste momento, sabota também o novo ministro já. E aí algumas sutilezas que eu ainda vou chegar.